Em 1914, quando os primeiros tiros foram disparados, a Europa liderava em tudo. Em 1945, quando as armas silenciaram, o mundo estava falido e exausto. Ao longo de 3 décadas em que impérios desmoronaram, novos atores com novas ideologias surgiram. Um mundo que levou séculos para ser construído foi desmontado por uma guerra mundial. Em 7 de dezembro de 1941, aviões japoneses lançados de porta-aviões atacaram a frota americana ancorada em Pearl Harbor. 3 dias depois, com suas próprias tropas às portas de Moscou, Hitler declarou guerra aos Estados Unidos. Para Hitler, os Estados Unidos eram uma nação a ser invejada em certos aspectos, pelo seu tamanho, seu poder, seus recursos. Havia milhões de imigrantes alemães e seus descendentes nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos também eram uma ameaça a ser contida e, em última instância, a longo prazo para Hitler, uma ameaça a ser derrotada. Foi realmente surpreendente quando Hitler declarou guerra contra nós, lembrou John Kenneth Galbraith, economista e diplomata americano. Foi algo totalmente irracional da parte dele, e eu acho que isso salvou a Europa. Primeira Guerra Mundial, travada pelo menos em parte para preservar antigos impérios, acabou provocando sua destruição. Quando 1941 começou, todo o mapa da Eurásia, do Reno ao Volga e da Manchúria às Ilhas Marshall havia sido redesenhado. Novos impérios dominavam e Adolf Hitler havia conseguido o que queria. Seu domínio, seu espaço vital, ou Lebensraum no leste, se estendia de Moscou até a costa atlântica, e ele governava uma população maior do que a dos Estados Unidos. Mas isso estava tendo um preço. As batalhas que definiriam o rumo da guerra na Europa estavam sendo travadas em um cenário brutal. E, na Rússia, a Operação Barbarossa se arrastava. Stalin insistia em grandes contra-ataques que terminavam com as tropas soviéticas sendo cercadas pelos nazistas e, você sabe, com a perda de um enorme número de soldados e territórios. E Stalin aprendeu, através de experiências amargas, a ouvir seus generais. Então Stalin se tornou, eu acho, um líder militar melhor ao se afastar um pouco mais das decisões militares no final do que fazia no início. No auge do inverno russo estava um exército que, confiante de que teria sucesso rapidamente, não havia recebido sobretudos nem botas de inverno. Presos ao relento e mutilados pelo frio, soldados alemães voltavam de sua provação com orelhas e narizes quebrados pela geada. Mas aí fica ainda mais frio e você começa a perceber o acúmulo desses problemas. Eles não têm suprimentos de inverno, ainda não conseguem levar tropas à linha de frente. Não há mais blitzkrieg, não há mais romper a linha. O número total de alemães mortos de frio no primeiro inverno russo foi maior do que o total combinado de mortes em combate de britânicos e americanos durante toda a guerra. Na verdade, não é o desgaste soviético que está enfraquecendo tantos grupos Panzer, mas sim a tirania da distância no leste.
Operação Barbarossa havia sido planejada para esmagar a Rússia em uma série de movimentos rápidos e ousados, e fracassou. Então, os olhos alemães se voltaram para um dos generais mais respeitados e experientes de Hitler, Erwin Rommel, que travava a luta pelo território nos desertos do norte da África. As tropas de Hitler estavam imóveis nas profundezas congeladas do inverno russo. Mas as tropas no norte da África, sob o comando de Rommel, estavam virando o jogo. Mais uma vez, alguém observou: estamos avançando como Rommel. Após vários meses de combates ferozes no norte da África, as forças britânicas estavam em plena retirada em direção a Suez. O porto crucial de Tobruk caiu. Um dos golpes mais duros de que me lembro durante a guerra, admitiu Churchill. Os britânicos tiveram que engolir a perda de Tobruk e o primeiro-ministro teve que enfrentar uma moção de censura. O infamado membro do Partido Trabalhista, Aneurin Bevan, disse que o primeiro-ministro vence debate após debate e perde batalha após batalha. No final de julho, Churchill teve um alívio. O avanço de Rommel foi contido e repelido na primeira batalha de El Alamein, no Egito. E ele se entrincheirou, recusando os apelos para que tomasse a ofensiva até ter certeza de uma superioridade esmagadora em homens e material. Na noite de 22 de outubro, a segunda batalha de El Alamein começou com o primeiro bombardeio realmente pesado disparado pela artilharia britânica desde 1918. Isso resultaria em uma vitória crucial para os aliados e em um importante ponto de virada na campanha do norte da África na Segunda Guerra Mundial. Mas Churchill sabia que a vitória apenas no campo de batalha não seria suficiente para vencer a guerra. Ele e seus aliados sabiam que a linha de frente passava pelas fábricas. Antes de junho de 1941, a União Soviética havia transferido suas indústrias estratégicas para a segurança atrás dos Urais. Eles transportaram 25 milhões de pessoas e as colocaram para trabalhar 18 horas por dia, com apenas um dia de folga por mês. Em um caso, 8.000 operários sem alojamento viviam em buracos cavados no chão, e ainda assim superaram a tão elogiada indústria alemã em quantidade e, muitas vezes, em qualidade. A produção soviética foi complementada pelo acordo de empréstimo e arrendamento americano, que forneceu à União Soviética bens e algumas armas. Nosso país será, sem dúvida, exatamente aquilo que nosso povo proclamou que deve ser o arsenal da democracia. Roosevelt apresenta essa proposta engenhosa em 1941 chamada empréstimo e arrendamento. Então ele diz, nós vamos deixar esse pessoal pegar emprestado alguns dos nossos suprimentos militares. Não estamos estendendo crédito. Só estamos emprestando essas coisas e eles vão devolver quando não precisarem mais delas. Pelo empréstimo e arrendamento, a URSS recebeu mais de 35.000 estações de rádio, 380.000 telefones de campanha, 5.900 receptores de rádio, 15.000 serras e 1,6 milhão de quilômetros de fio telefônico. Acreditamos que cerca de 20% do esforço de guerra russo foi sustentado com base em produtos americanos fornecidos pelo empréstimo e arrendamento, sendo esse percentual ainda maior no caso britânico. Nos 4 anos a partir de 1942, a produção industrial americana, que já era a maior do mundo, dobrou.
E o presidente Roosevelt estava disposto a impor medidas que, em tempos de paz, seriam impensáveis. Em fevereiro de 1942, ele ordenou que a jornada mínima de trabalho fosse aumentada para 48 horas em 32 indústrias essenciais. As fábricas começaram a produzir bens em ritmo acelerado e em quantidades enormes. A produção de cada trabalhador americano em linhas de montagem de aeronaves era o dobro da de seus equivalentes alemães e 4 vezes maior que a dos japoneses. O New Deal não trouxe de volta os bons tempos, mas a guerra trouxe. Na minha opinião, a aprovação da Lei de Empréstimo e Arrendamento é uma data mais significativa se estivermos tentando marcar quando os Estados Unidos realmente colocaram seu peso na balança durante a Segunda Guerra Mundial. Porque já está claro, quando o Lend-Lease é aprovado, que os Estados Unidos estão colocando seu peso na balança ao lado dos britânicos e franceses. Adolf Hitler, quando soube da aprovação do Lend-Lease Act, disse que isso equivale a uma declaração de guerra, e de fato era. O Japão ouviu essa declaração de forma clara e pretendia responder. Diante de... Minnie estava toda a frota do Pacífico dos Estados Unidos, em uma formação com a qual eu jamais teria ousado sonhar, assim relembrou o comandante Mitsu Fuchida, que liderou a primeira onda em Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941. Naquela manhã fatídica, bombas e torpedos devastaram a Battleship Row na ilha de Oahu. E apenas algumas horas antes, a milhares de quilômetros dali, 5.000 soldados japoneses avançavam pela praia de areia de Kotabaru, na Malásia Britânica. A guerra no Pacífico havia começado. Provavelmente a maior série de ataques sincronizados globalmente em um único dia na história da humanidade. Eles estão atacando alvos que vão do Oceano Índico até Pearl Harbor, e todos estão sincronizados. Acho que há várias coisas que podemos apontar. Os europeus não estavam em condições de defender suas colônias contra as forças armadas japonesas. Outro motivo para o sucesso japonês realmente se resume ao fato de que tudo foi feito nos mínimos detalhes. E eles querem atacar a Grã-Bretanha na Malásia e tomar Singapura, que é o bastião do sudeste da Ásia. Eles vão tomar Hong Kong, por onde ainda passa material para Chiang Kai-shek, cortando essa linha de abastecimento. Eles vão avançar para a Birmânia. Em dezembro de 1941, os japoneses tinham a maior parte de suas tropas posicionadas na China. Mas os impérios coloniais que eles estavam atacando, o britânico, francês e holandês, haviam sido fatalmente enfraquecidos pela guerra europeia contra Hitler. Suas atenções e recursos estavam voltados para outros lugares. Assim, a vasta e rápida conquista japonesa do Sudeste Asiático seria realizada com apenas 11 divisões de homens. Após ataques terrestres e aéreos na Malásia e em Singapura no início de dezembro de 1941, na manhã de Natal, os japoneses voltaram sua atenção para Hong Kong. A ocupação brutal deles começou com o massacre dos feridos e o estupro de enfermeiras chinesas e britânicas. A colônia britânica se rendeu à tarde, mas as atrocidades continuaram. Quando o verdadeiro desastre ameaçava,
Churchill escreveu ao general Archibald Wavell, que estava estacionado em Singapura: neste momento, não deve haver qualquer pensamento em salvar as tropas ou poupar a população. A batalha deve ser travada até o amargo fim, a qualquer custo. Comandantes e oficiais superiores devem morrer com suas tropas. Palavras das quais o próprio Hitler se orgulharia. Como se quisesse enfatizar a inspiração comum para tais instruções, Churchill acrescentou: toda a reputação do nosso país e da nossa raça está em jogo. Essa reputação seria abalada, se não destruída, pela força japonesa sob o comando do general Yamashita, que avançava pela península da Malásia. Qualquer ataque é protegido pelas selvas da Malásia, que se estendem ao norte até a Tailândia. Pouquíssimas estradas, pouquíssimas ferrovias, uma península muito estreita. E por isso, Singapura é a sua estratégia. Então, o que ela vai fazer é basear a Marinha Real em Singapura. Eles protegeriam os flancos da península da Malásia. Ou pelo menos era o que eles esperavam. Sir Robert Brooke Popham, comandante das forças terrestres e aéreas britânicas no teatro asiático, descreveu os soldados japoneses em termos condescendentes e racistas, espécimes sub-humanos em uniformes cinza sujos. Não posso acreditar, disse ele, que eles formariam uma força de combate inteligente. No entanto, os japoneses avançaram sistematicamente pela península da Malásia de bicicleta, com seus uniformes cinza sujos, e só pararam quando atravessaram a ponte para Singapura, efetivamente encurralando seu inimigo. A luta foi intensa, mas de curta duração. Os britânicos, como ficou famoso, tinham mais homens e mais suprimentos do que seus adversários japoneses. Por isso, foi absolutamente surpreendente quando, em 15 de fevereiro, o general Arthur Percival se rendeu a um exército invasor com menos da metade do seu tamanho. Do ponto de vista japonês, Singapura para os britânicos foi o que Pearl Harbor foi para os americanos. Esse era o principal posto avançado do poder britânico e, de fato, do prestígio britânico na Ásia e no Pacífico. Então, para os japoneses, bem, Singapura era indispensável. Isso sinalizaria o fim, da posição britânica na Ásia e no Pacífico. Percival, pelo nome, aparência magra e shorts folgados, parecia quase feito para ser bode expiatório. Mas ele não poderia ter compreendido a importância da cidade-estado para ter se rendido após apenas alguns dias de batalha. Winston Churchill chamou isso de o pior desastre e a maior capitulação da história britânica. Um governo japonês triunfante comemorou distribuindo 2 garrafas de cerveja e um pacote de feijão vermelho para cada família, com, para crianças menores de 13 anos, bolos e doces variados. Em 30 de janeiro, Joseph Goebbels escreveu em seu diário que o Führer lamenta profundamente as pesadas perdas sofridas pela raça branca no leste asiático, mas isso não é culpa nossa. E os japoneses continuaram sua própria versão do Blitzkrieg no Sudeste Asiático. Quando o general americano Weinwright se rendeu no comando das Filipinas, a guerra de conquista do Japão, que havia começado com Pearl Harbor, estava efetivamente encerrada. Eles haviam ocupado 1/6 da superfície da Terra em 5 meses. Desanimadas, mas não derrotadas, as forças navais dos Estados Unidos estavam desafiando os planos japoneses de conquista total por meio do ataque do Olitre. O ataque do Olitre foi um exercício americano de afronta e retaliação pelos acontecimentos em Pearl Harbor. Bombardeiros especialmente adaptados, lançados de porta-aviões americanos, lançaram suas bombas sobre Tóquio antes de seguirem para campos de pouso aliados na China.
Os Estados Unidos sofreram perdas significativas e as bombas que caíram sobre Tóquio causaram pouco dano. Mas o insulto ao imperador, perto de cujo palácio caíram bombas, não poderia ficar sem resposta. O ataque do Hitler, que força os japoneses a perceberem que ainda não derrotaram a Marinha Americana. A guerra nos céus continuava no Pacífico, mas atingiu o auge na Europa à medida que os aliados aumentavam a pressão. A cidade alemã de Colônia foi escolhida pela RAF. Esta é a noite e o plano está em ação. Quando Hamburgo, o alvo original do ataque, foi descartada devido às más condições climáticas. É só isso. Boa sorte a todos. Apenas 23 minutos após o início do ataque, Colônia já estava em chamas de ponta a ponta. Os danos causados eram menos pelas explosões e mais pelos incêndios que provocaram. E para as pobres almas no chão, o principal impacto do ataque ainda estava por vir. Finalmente, a campanha aérea dos aliados sobre a Alemanha está mostrando suas consequências. O ataque de 1000 bombardeiros à Colônia foi planejado pelo nosso comando de bombardeiros como um marco, uma demonstração de intenção, capacidade e competência. Se eles conseguiram realizar um ataque com 1000 bombardeiros em 1942, isso mostrava o quão sério era o comando de bombardeiros e quais eram suas capacidades. Teve um efeito, mas foi a propaganda e a mensagem que foram muito mais importantes. Os rapazes parecem satisfeitos com o trabalho da noite. Bem, dessa vez nós realmente demos uma boa surra em Colônia. Olhei para baixo e vi um mar de fogo sobre o alvo. E após um ataque desses, Martha Gross em Darmstadt relatou um silêncio mortal na cidade. Nenhum pássaro, nenhuma árvore verde, nenhuma pessoa, nada além de cadáveres. O resultado foi aniquilação total e 95% do centro da cidade ficou em ruínas. E sem a tecnologia para atingir alvos precisos de forma confiável, a alternativa para o comando de bombardeiros da Força Aérea Real era clara. O que eles percebem rapidamente é que não conseguem acertar nada com precisão. As perdas deles são realmente pesadas e não parece estar tendo muito efeito, então eles precisam investir cada vez mais nessa campanha para tentar resolver esses problemas. O bombardeio de área, ou bombardeio em tapete, tornou-se política oficial. Arthur Harris, o homem principalmente associado a essa estratégia, assumiu o comando dos bombardeiros. Há muitas pessoas que dizem que bombardeiros nunca podem vencer uma guerra. Minha resposta para isso é que isso nunca foi tentado de verdade, e nós veremos. Ele está claramente associado à política de bombardeio de área. Todas as pesadas baixas civis que foram, causadas pelos bombardeios britânicos. Ele achava que essa era a única maneira eficaz de fazer o bombardeio funcionar contra a Alemanha. O alvo eram os centros urbanos, destruindo-os e causando tanta devastação que aquele lugar não conseguiria funcionar para ajudar no esforço de guerra. As taxas de mortalidade do comando de bombardeiros estavam entre as mais altas da guerra. 56 mil tripulantes de aeronaves perderam a vida. Mas durante o bombardeio das cidades alemãs, estima-se que mais de 500 mil civis foram mortos e 3 milhões de casas destruídas. Hitler se recusou a encontrar representantes das cidades bombardeadas, recusou-se a visitar a devastação. Ele estava vivendo em negação. Ele estava se tornando, de muitas maneiras, um líder ausente, e isso acabaria tendo um efeito na percepção popular sobre ele, especialmente mais tarde na guerra, quando as coisas realmente começaram a dar muito errado para o esforço de guerra alemão e a campanha de bombardeio estratégico estava se tornando cada vez mais destrutiva na própria Alemanha. Com as cidades alemãs sendo arrasadas, Goebbels escreveu: "O Führer expressa sua convicção inabalável de que o Reich um dia governará toda a Europa."
teremos que sobreviver a muitos conflitos, mas eles, sem dúvida, nos levarão aos triunfos mais gloriosos. E, a partir daí, o caminho para a dominação mundial estará praticamente aberto diante de nós. O terror lançado sobre o povo alemão seria retribuído muitas e muitas vezes. Em 1942, Hitler teve uma reunião na chancelaria do Reich. Aqui, de acordo com o que Goebbels escreveu em seu diário, Hitler disse: "A guerra mundial está aqui. A destruição dos judeus deve ser a consequência inevitável." São esses, o 3ES, que podem ser usados para caracterizar as políticas nazistas contra os judeus. São eles reimigração, evacuação, extermínio. E então, quando cada uma dessas etapas falhava, eles meio que radicalizavam as políticas e passavam para a próxima fase. Ao mesmo tempo, precisamos perceber que cada uma dessas etapas, não só a parte do extermínio, envolveu muito sofrimento humano, muita violência, muita desapropriação dos judeus, desenraizamento dos judeus. 8 dias depois, houve uma reunião em Berlim. O objetivo da reunião, cuja ata sobreviveu à guerra, era elaborar uma solução global para a questão judaica de Hitler. A solução final nazista efetivamente decretou a sentença de morte para 11 milhões de pessoas, nenhuma das quais era acusada de qualquer crime. A matança em si começa primeiro na União Soviética, não nas câmaras de gás, mas por fuzilamento. Mais de 1 milhão de judeus são mortos antes mesmo da decisão de construir campos de extermínio, por fuzilamento a curta distância. Então, na verdade, o Holocausto não se resume apenas a Auschwitz. Auschwitz é o exemplo máximo, o ápice da matança industrializada do Holocausto. Mas tudo começou alguns anos antes disso, em pequenas aldeias da Ucrânia, Lituânia, Bielorrússia, com uma violência muito brutal e íntima praticada por alemães, ucranianos, lituanos e outros. Em junho de 1942, em Belzec, e em julho em Sobibor, as instalações existentes foram ampliadas. Agora, 1.000 pessoas de cada vez podiam ser gaseadas em Belzec. Em Sobibor, a capacidade foi dobrada de 6 para 1.200. No dia 23 de julho, um novo campo foi inaugurado, que mataria mais pessoas do que qualquer outro campo, exceto Auschwitz. Ele se chamava Treblinka. E era um dos muitos campos de extermínio agora espalhados por toda a Europa Oriental. É assim que a linha entre perseguição e extermínio, ou assassinato em massa, é cruzada. Eu diria que, à medida que vamos do oeste para o leste, a natureza das brutalidades e do terror só aumentava. Quanto mais para o leste, mais brutais eram as políticas de ocupação. Essa expansão seguiu a ordem de Himmler de que o reassentamento de toda a população judaica do governo geral deveria ser realizado e concluído até 31 de dezembro de 1942. Mas, na verdade, nenhum judeu estava sendo reassentado e outro grupo étnico foi escolhido para um destino semelhante. Acredita-se que entre 1,4 milhão de ciganos tenham perecido no que os próprios ciganos chamam de porasmos, ou a destruição, que é o termo deles para o genocídio nazista direcionado a eles. Aqueles que não eram marcados para o extermínio viviam com medo de serem forçados ao trabalho escravo. Entre abril e novembro, mais de 1,3 milhão de trabalhadores civis foram enviados dos territórios soviéticos ocupados para trabalhar no Reich. Eles foram acompanhados por 291.756 pessoas do governo geral da Polônia e 357.940 dos territórios ocupados da Europa Ocidental.
Um ponto de virada importante nisso é que, primeiro, os alemães dizem: venham trabalhar nas fábricas alemãs. Quando isso não traz franceses suficientes, o regime de Vichy é forçado a introduzir o recrutamento obrigatório de trabalho, chamado STO, o Service du Travail Obligatoire, o Serviço Obrigatório de Trabalho. E isso começa a impactar de verdade os franceses que, de certa forma, conseguiam ignorar a ocupação. Tudo bem, era difícil conseguir comida, você estava isolado, longe da família, mas pelo menos a vida seguia. O STO basicamente diz que você tem que ir trabalhar nas fábricas alemãs. No final de julho, mais de 5 milhões de trabalhadores estrangeiros estavam na Alemanha. Muitos foram literalmente sequestrados de vilarejos, tirados de igrejas e das ruas das cidades, para trabalhar como escravos em condições atrozes. Calcula-se que quase 2,5 milhões de Österreicher morreram nas mãos dos nazistas, um número que não inclui os prisioneiros de guerra soviéticos. A miséria na Europa era equiparada às dificuldades na Ásia, já que a guerra no Pacífico se tornou o epicentro da morte e destruição. Às 6 horas da manhã do dia 4 de junho, o tenente-piloto Howard B. Adey, da Marinha dos Estados Unidos, relatou por 2 porta-aviões, 2 couraçados, rumo 320 graus, distância 180 milhas, curso 135 graus, velocidade 25 nós. Ele havia avistado uma força-tarefa japonesa a caminho de Midway. O ataque a Midway em si não era apenas para ocupar a ilha e usá-la como base. Era um incentivo para forçar a Marinha dos Estados Unidos a sair para lutar. Então, em vez de atacar Midway com 6 grandes porta-aviões, agora Yamamoto vai apenas contra Midway com 4 grandes porta-aviões. Os japoneses cometem o erro de pensar que afundaram 3 porta-aviões em vez de 1. A batalha foi decidida nos poucos minutos em que o comandante Wade M. Sekluski e seus 37 bombardeiros da ONTRES do USS Enterprise mergulharam em um ângulo de 75 graus a 280 nós. Apenas um porta-aviões japonês sobreviveu. O plano japonês era, mais uma vez, complexo, com várias variantes, espalhado por todos os lados, mas dependia de os americanos fazerem o que eles achavam que os americanos fariam. Os americanos jogaram do seu próprio jeito e venceram. A notícia sobre Midway foi passada ao primeiro-ministro Tojo com palavras tipicamente obtusas e distorcidas da verdade. A Marinha, ele foi informado pelo general Moritake Tanabe, cometeu um grande erro. A partir desse ponto, todos aqueles planos operacionais detalhados em que os oficiais da Marinha japonesa vinham trabalhando há décadas, tudo isso acabou. Em 7 de janeiro, o USS Pollock afundou um navio cargueiro japonês perto de Tóquio, o primeiro dos 1.113 navios mercantes e 201 navios de guerra que os submarinistas americanos afundariam na Guerra do Pacífico. O Japão, um país que dependia do transporte marítimo para o abastecimento interno, além do comércio e do apoio às tropas, tornou-se cedo um candidato à fome. Os japoneses agora eram obrigados a travar o tipo de guerra para o qual estavam menos preparados, uma guerra defensiva de desgaste. O país praticamente não havia se preparado para esse tipo de guerra. Guadalcanal, nas Ilhas Salomão, é o primeiro de uma série de nomes de ilhas inscritos de forma indelével na história americana. Kwajalein, Tarawa, Saipan, Guam, Luzon, Iwo Jima, Okinawa. A campanha em Guadalcanal foi interessante e importante para o restante da Guerra do Pacífico porque mostrou o que não se deve fazer na guerra.
O que os americanos aprenderam, e os japoneses não, foi que esse não era o tipo de guerra que deveria ser travada se quisessem vencer no Pacífico. Para cada militar americano no Pacífico, havia 4 toneladas de suprimentos. Para cada japonês, havia 1 quilo. Eles não tinham pessoal de manutenção para cuidar deles, nem fornecedores para abastecê-los. Eles não conseguiam se sustentar como guarnições isoladas. Em todas as etapas e em quase todos os lugares, o Japão perdeu mais soldados para doenças e fome do que para a ação do inimigo. O povo está em uma situação desesperadora. Não existe mais indústria japonesa. Agora, é claro que o Japão foi cortado de todas as suas colônias e de seu império. Então, de repente, aquele alimento básico, a soja, o Japão perdeu todo o acesso a essa soja. O povo está literalmente à beira da fome. Enquanto passavam fome, sua terra natal ainda não havia sofrido a devastação que tomava conta da Europa, enquanto Hitler avançava cada vez mais fundo na Rússia por sua guerra ideológica. Em 5 de abril de 1942, Hitler emitiu a diretriz número 41 para a Operação Azul, finalmente para destruir qualquer poder militar remanescente dos soviéticos. Cada vez mais, a discussão de Hitler deixa de ser sobre recursos econômicos e a destruição do Exército Vermelho Soviético. Isso já é dado como certo. E, cada vez mais, isso se torna uma guerra ideológica. 1 ano após a Barbarossa, a Alemanha lançou a Operação Azul I, tendo Voronezh como alvo. O Exército Vermelho no sul entrou em colapso, e as formações do eixo inundaram a região de Voronezh até Rostov-do-Don. Em 23 de julho, Rostov-do-Don voltou para as mãos dos alemães. A confiança gerada por isso encorajou Hitler a dividir suas forças. O grupo de exércitos avançaria para o sul em direção aos campos de petróleo do Cáucaso. O grupo de exércitos B avançaria para o leste em direção a Stalingrado. Quando Hitler emitiu a diretriz, Franz Halder, chefe do Estado-Maior do Alto Comando do Exército, escreveu em seu diário que a ordem era tanto ridícula quanto perigosa. Em 23 de agosto, o 6º Exército chegou ao Volga, ao norte de Stalingrado. As ordens eram para esmagar as forças inimigas ali. Eles avançaram até os subúrbios externos e um plano foi elaborado para um ataque final a Stalingrado, com a Luftwaffe apoiando o exército pelo ar. Com o plano aprovado, o ataque começou às 6h30 da manhã do dia 14 de setembro. Ao meio-dia, as tropas do eixo já haviam chegado ao centro da cidade. No início da tarde, o soviético Chuikov havia sido expulso de seu quartel-general e os atacantes haviam alcançado o Volga. No final de setembro, 9/10 de Stalingrado estavam nas mãos dos alemães, mas isso não foi suficiente. Durante a Batalha de Stalingrado, os alemães já não eram tão fortes quanto haviam sido um ano antes. Então, quando olhamos para o início da ofensiva, os alemães só conseguiram mobilizar um grupo de exércitos contra Stalingrado e lançar essa grande ofensiva, enquanto um ano antes, no verão de 1941, eles podiam mobilizar ou lançar sua ofensiva com 3 grandes grupos de exércitos. Portanto, apenas partes do exército alemão em 1942 puderam atacar Stalingrado. Pedra. Não resistiu ao assalto, disse Chuikov, mas os homens resistiram. Em
Em 19 de novembro, a Operação Urano, o contra-ataque em Stalingrado, que começou com um bombardeio monstruoso em meio a uma neblina densa e neve forte, entrou para a história soviética. 19 de novembro agora é celebrado como o Dia da Artilharia. Foi uma derrota impressionante do outrora poderoso exército alemão. Os 275 mil homens de Paulus ficaram encurralados. Temos que lembrar que não é só o 6º Exército que está cercado. Há partes do 4º Exército Panzer, há forças romanas que também estão cercadas ali. É algo em torno de 1/4 milhão de homens. Há homens morrendo de fome. Há homens morrendo de frio. E eles estão tentando segurar uma área muito grande sem munição suficiente. A Operação Urano é muito bem sucedida e, no fim das contas, levará à destruição, a maior destruição única de forças alemãs até então. Com o desastre na frente oriental, as atenções se voltam para o norte da África e para Rommel mais uma vez. Com as forças aliadas e do eixo travando escaramuças pelo norte da África há mais de um ano, os aliados precisavam de um novo plano de ação. Foi decidido que não seria possível lançar uma invasão pelo Canal da Mancha, então a decisão tomada foi desembarcar no noroeste da África Francesa. Essa foi a Operação Tocha, que aconteceu em novembro de 1942. Rommel ordenou a retirada de suas tropas em 4 de novembro, após uma semana e meia de combates amargos e de desgaste. Quase 1/4 da infantaria do 8º Exército Alemão foi morto ou ferido. Quando os desembarques aliados da Operação Tocha atingiram as praias no outro extremo do litoral norte-africano, os alemães transferiram aeronaves para enfrentá-los. Os combates no norte da África se intensificariam, avançando da Líbia para o Egito, Tunísia e Argélia. Quando os últimos elementos das forças do eixo na África se renderam em Cabo Bom, em 1943, 275 mil soldados alemães e italianos foram capturados pelos aliados. Foi um revés para Hitler. Foi uma catástrofe para Mussolini. E os problemas de Mussolini só iriam piorar. Em janeiro de 1943, os líderes aliados se reuniram em Casablanca para conversar, na esperança de que, ao contrário de seus predecessores em Versalhes, estivessem preparados para a paz quando ela finalmente chegasse. Os aliados decidiram que, após a conquista do norte da África, invadiriam a Sicília. Isso serviria para atrair as forças alemãs para o Mediterrâneo, apoiar a União Soviética e enfraquecer a posição alemã na Europa Ocidental, mas também permitiria que os aliados garantissem as rotas marítimas do Mediterrâneo e mantivessem a pressão ofensiva durante 1943 contra o eixo. A invasão da Itália era o desejo de Churchill, mas Roosevelt já mirava o prêmio final. Ao mesmo tempo, Roosevelt também anunciou, mais ou menos unilateralmente, que só aceitaria a rendição incondicional. E é aqui que a doutrina da rendição incondicional se torna a doutrina dominante da estratégia americana dali em diante. Roosevelt havia deixado a diplomacia completamente de lado nesse momento. Agora, apenas a força poderia decidir essa guerra. Mas, na minha opinião, Roosevelt anunciou a doutrina da rendição incondicional como um complemento à sua aceitação ou acordo com a invasão da Itália. Ele estava tentando tranquilizar os russos de que os americanos iriam permanecer na guerra até o fim. Eles não iriam fazer o que alguns americanos chamavam de atacar pelas beiradas, ou seja, apenas incomodar os alemães na periferia da Europa, no norte da África e na Itália. Eles realmente estavam comprometidos até a batalha final e iriam ficar ao lado dos russos até o fim.
22 de janeiro de 1943. Hitler não admitia nenhuma conversa sobre rendição e insistiu que o 6º Exército lutasse até o último homem e a última bala. Hitler chegou a promover Paulus a marechal de campo. Nenhum marechal de campo alemão jamais havia se rendido, mas o marechal de campo Paulus se rendeu no dia seguinte. A catástrofe em Stalingrado se deveu em grande parte à relutância de Hitler em permitir que o 6º Exército alemão rompesse o cerco, e isso era típico de Hitler nesse momento, no sentido de que ele sempre insistia em ofensivas contínuas e nunca em recuar. E, nesse caso, o resultado foi um desastre. Um exército alemão inteiro, o 6º Exército Alemão, foi derrotado e 100.000 soldados alemães foram capturados pelo Exército Vermelho. Apesar dessa perda desastrosa, Hitler ainda controlava mais de 2.200.000 de quilômetros quadrados de território soviético e governava os 65 milhões de pessoas que viviam lá. Hitler não havia esmagado os soviéticos como planejado, mas ele não iria desistir. No verão de 1943, novas linhas de batalha foram traçadas e a Batalha de Kurs ia começar. É uma operação de escala razoavelmente grande para os alemães. Eles envolvem cerca de 900.000 homens e aproximadamente 2.700 tanques, 5.000 peças de artilharia. Mas, na verdade, eles estão operando em desvantagem em relação aos soviéticos. Os soviéticos têm cerca de 1,8 milhão de homens concentrados dentro e ao redor daquele saliente. Eles têm o dobro de tanques e o dobro de peças de artilharia. Soldri. Dia 4 de julho, Hitler enviou uma mensagem às suas tropas. Neste dia, dizia, vocês vão participar de uma ofensiva de tamanha importância que todo o futuro da guerra pode depender do seu resultado. Neste caso, Hitler se mostraria clarividente. O Marechal George Zhukov, o general russo mais importante da Segunda Guerra Mundial, disse que o bombardeio inicial da Batalha de Kurs soava como os acordes de uma sinfonia do inferno. Exércitos de tanques em massa se enfrentaram sem chegar a uma conclusão decisiva. O que Hitler busca alcançar aqui? Na verdade, eles já tinham conquistado Kurs antes, no início da guerra. Não é um ponto estrategicamente importante. Kurs é apenas uma oportunidade operacional e, no contexto de uma guerra muito mais ampla que a Alemanha está travando no Mediterrâneo, nos céus da Europa, no Atlântico, é preciso perguntar qual é a estratégia dos alemães em 1943? Eles nunca chegam a uma. Hitler encerrou a operação no dia 13, mas a contraofensiva soviética continuou até 23 de agosto, quando o Exército Vermelho já estava em uma linha de onde poderia avançar para o oeste até o Dnieper. Os alemães perderam, entre 1941 e 1944, cerca de 2.000 homens por dia de forma permanente. Ou seja, eles eram mortos em combate ou capturados pelos soviéticos. Isso também significava que a qualidade dos soldados alemães e do corpo de oficiais não era tão boa quanto 3 anos antes. Mas mesmo em 1944, e você pode até perguntar em 1945, qual é a estratégia alemã? O problema é que, no nacionalsocialismo, não precisa haver uma. É tudo ou nada, e não há perspectiva de considerar uma paz negociada. Portanto, a guerra se torna um fim em si mesma.